Glória a Deus, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou Camille, tô aqui nesse dia, nessa sexta-feira da realidade energética, para repartir a palavra de Deus ao seu e ao meu espírito. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, nós somos os primeiros a ser alimentados por essa palavra que é viva e eficaz. Nós estamos essa semana estudando o capítulo 9 do Evangelho de João. Nós temos uma palavra de direção, um tema para essa semana, que é a Semana da Verdade que Liberta da Cegueira da Religião pela combinação quântica da mistura celestial, né? Essa mistura celestial é aquela famosa mistura que o Senhor Jesus faz. Ele pega o barro, ele unta com saliva, ele põe nos olhos de um homem que era cego de nascença e aquele homem é curado, né? O capítulo 9 do Evangelho de João, ele é todo baseado nessa história, nesse relato e no desenrolar dessa história, né? Isso é muito interessante, porque quando a gente lê a Bíblia, os Evangelhos, a gente vê, é claro que a Bíblia, ela não foi escrita em capítulos, né? Quando, nesse caso, né, a gente tá falando de João, né? O apóstolo João escreveu este evangelho não com capítulos, mas ela foi desenvolvida e sendo colocada com capítulos para a gente conseguir se localizar melhor. Então, quando a gente lê cada capítulo da Bíblia, muitas vezes são mais de uma história no mesmo capítulo, né? Mas o capítulo 9 do Evangelho de João conta só uma história de uma cura que o Senhor Jesus faz num homem que nasceu cego e o desenrolar dessa história, tanto com os fariseus, principalmente com os fariseus, com os próprios pais daquele homem, e até que o capítulo se encerra com aquele homem reconhecendo que Jesus é o Filho do homem, que Jesus é o Filho de Deus e declara que crê neste homem, que crê neste Filho de Deus, que crê neste Filho do homem. Glória a Deus. Então, eu quero começar aqui lendo um versículo do capítulo 9 de João. O versículo 32 diz: Desde o início do tempo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Muito bem. E aí eu quero também ler um outro versículo, agora de outro evangelho, que é o evangelho de Marcos. O capítulo 8 também vai falar sobre Jesus ter curado um homem cego. E aí eu quero ler aqui esse texto. Diz assim, Marcos 8, do versículo 22 ao 26 diz: Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? E, erguendo os olhos, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe impôs as mãos nos olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, e tudo via claramente. E mandou-o para casa, dizendo: Nem sequer entres na aldeia. Então, esse texto é um texto que eu fui lendo, né, esse versículo, esse capítulo, e especificamente esses versículos do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e fui ganhando muitas coisas no que diz respeito às notas de rodapé desse versículo, né? Eu leio essa aqui, essa Bíblia do Novo Testamento, da versão Restauração, ela tem notas de rodapé, ou seja, cada versículo tem um estudo, tem uma palavra em cima, e a gente ganha muito. Eu confesso que antes eu não tinha tanto hábito de ler e consultar essa Bíblia. Tenho ganhado mais nesse ano agora, e inclusive agora nas minhas próprias leituras diárias ali no meu tempo com Deus, eu também tenho lido essa Bíblia. Terminei hoje, inclusive, o Evangelho de Mateus e iniciei hoje, inclusive, a leitura do Evangelho de Marcos, e tenho lido aí essa semana os versículos e as notas de rodapé dessa versão, que nos enriquecem muito, né? E o que é mais legal aqui, eu vou ir lendo e vou compartilhando o que tem de rico sobre as notas, os estudos em cima desses versículos, desse contexto em que o Senhor cura este homem que é trazido até ele, né? E aí, a primeira nota de rodapé, quando fala no versículo 22, né, sobre esse homem cego ter sido trazido a Jesus, e aquelas pessoas que trouxeram este homem a Jesus pediram para que Jesus tocasse neles, né? Porque a fama do Senhor já tinha percorrido por muitas cidades e em Betsaida não era diferente.
Já se sabia, né, que simplesmente por Jesus falar as pessoas eram curadas, já se ouvia que simplesmente por Jesus tocar as pessoas eram curadas, né? Ou até mesmo aquela mulher do fluxo de sangue que não foi tocada pelo Senhor, mas ela mesma tocou o Senhor, ela tocou a orla das vestes dele, porque ela cria que se somente ela fizesse isso, ela seria curada. E ela de fato foi, porque ela tinha fé. E o Senhor reconheceu, parou e sentiu que dele havia saído poder. Ele tinha recebido um toque diferente, um toque de alguém que cria. Um toque de alguém que estava desesperado. Uma mulher que há 12 anos jorrava sangue, já tinha gastado todos os seus recursos com médicos e nada adiantava, né? Então, o que é a gente tocar o Senhor com desespero? Qual o poder que existe mesmo na nossa vida quando a gente toca a Deus de uma forma muito intensa, de uma forma muito intencional, de uma forma muito desejosa. A gente vê Ele como a nossa única salvação e única esperança. É isso que acontece. Dele sai poder. E aí, por Jesus ter essa fama de tocar as pessoas e as pessoas serem curadas, pessoas trazem este homem cego até Jesus e pedem: Jesus, toca esse homem, né? Ele é cego, ele precisa ser curado. E aí a nota de rodapé desse versículo fala assim: um cego representa alguém que perdeu a visão interior, que é cego espiritualmente, né? Então, quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê histórias que são relatadas em vários dos evangelhos. Algumas histórias são relatadas em alguns evangelhos, outras são relatadas em poucos evangelhos. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante dessa diferença dos evangelhos é que o livro de João fala com muito detalhe sobre a restauração de Pedro depois que ele nega o Senhor Jesus. Tem um capítulo falando sobre isso, sobre esse encontro do Senhor com ele, sobre o Senhor perguntando se ele o amava 3 vezes, né? Buscando restaurar ele da situação que ele tinha negado o Senhor Jesus. Então, os evangelhos, eles têm histórias muito parecidas e algumas histórias que são únicas de cada livro. E aí, quando a gente fala do livro de Marcos, tem essa perspectiva muito clara, né, sobre esse salvador escravo. Tanto que Marcos não fala da genealogia de Jesus, como é o caso de Mateus e como é o caso de Lucas, né? Mateus fala da genealogia de Jesus na perspectiva desse rei, até chegar em Jesus. E aí, Lucas também fala da genealogia de Jesus, mas também com essa perspectiva desse homem que é perfeito, né? Um fala mais até chegar em Jesus, passando por José, passando por Maria, são linhagens diferentes até chegar em Jesus. E João fala sobre esse homem Deus, né? O capítulo 1 de João começa falando sobre a deidade de Jesus. Agora, Marcos, ele já inicia falando sobre Jesus ser o Filho de Deus, ou seja, esse homem que é Deus, mas esse homem que é 100% homem e que é 100% Deus. Então, tudo aquilo que Jesus fazia, as muitas curas físicas que ele fez, principalmente aqui descritas no livro de Marcos, né, como esse servo, como esse salvador escravo, esse homem que serviu, que salvou, que se entregou, que se rendeu, falam muitas curas, muitos relatos de cura que o Senhor fez. E é claro que tudo que Jesus fazia tinha um significado e um propósito espiritual, né? Então eu achei muito interessante quando nessa nota fala de que essa cegueira física que de fato esse homem tinha, também representava uma cegueira espiritual que todos os seres humanos têm. A gente pode não nascer cego, a gente pode não ser cego com os nossos olhos físicos, mas em quantos assuntos, em quantos aspectos e quantas vezes nós somos cegos espiritualmente. E a palavra de Deus também fala, mas aí já é o apóstolo Paulo escrevendo, que as pessoas estão cegas, mortas em delitos e pecados, e que o Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles a luz do evangelho. Então, o inimigo, ele quer justamente isso. O objetivo de Satanás é justamente esse, é cegar a nossa visão espiritual, é fazer com que a gente não tenha olhos para ver o Senhor, nem ouvidos para ouvir o Senhor, nem um coração disposto e quebrantado diante dele. Esse é o objetivo do inimigo, manter os homens cativos numa cegueira espiritual. Mas, pelo contrário, o objetivo desse salvador escravo é outro. Ele quer justamente
tirar a cegueira dos nossos olhos espirituais. Ele quer fazer com que os olhos do nosso interior, os olhos espiritual que nós temos, enxerguem completamente e plenamente. E aí o versículo seguinte, né, o versículo 23, quando fala sobre Jesus pegar este homem pela mão, levar ele para fora da aldeia, cuspir nos olhos dele, então é uma situação um pouco... enfim, uma situação meio inusitada, né? Ninguém nunca cuspiu no meu olho. Mas Jesus cuspiu no olho daquele homem e impôs as mãos sobre aquele homem e perguntou se ele via alguma coisa. E a nota, são 3 notas nesse versículo, né? A primeira fala que a humanidade do Salvador escravo se expressou aqui no seu cuidado íntimo e amoroso pelo necessitado. Então o Senhor, ele pegou aquele homem pela mão, ele levou aquele homem para fora. Ele queria ter um contato íntimo e cuidadoso com aquele homem, né? Jesus, ele é essa pessoa. E mais uma vez me lembra o relato daquela mulher do fluxo de sangue. Ele podia ter simplesmente deixado com que ela tocasse na orla das vestes dele tivesse saído o poder e ele continuasse a jornada dele. Não, mas ele parou, ele quis ver aquela mulher, ele quis conversar com aquela mulher, ele quis declarar uma palavra para aquela mulher. E ele disse: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, né? Então, o Senhor é aquele que se importa com o nosso espírito e ele também se importa com a nossa humanidade, com o nosso dia a dia, com o nosso viver diário. Ele quis ter um contato íntimo de cuidado com aquele homem, por isso ele tomou aquele homem na mão e levou aquele homem para fora para ter aquele contato íntimo, tete a tete, olho no olho, só ele e aquele homem. Quis dar para aquele homem uma experiência com ele, né? E quem não quer ter uma experiência íntima e real com Cristo? Ele é essa pessoa maravilhosa. E aí, continua dizendo assim: isso parece indicar que o Salvador escravo não queria que a multidão visse ou soubesse o que estava para fazer por esse cego, uma vez que lhe ordenou nem sequer entrar na aldeia, que é o que ele fala no versículo 26. Espiritualmente, isso dá a entender que ele queria que o cego passasse um tempo íntimo com ele, em particular, a fim de poder infundir-lhe o elemento com o qual a sua visão seria restabelecida. Todos os que são espiritualmente cegos precisam desse tempo com um Salvador escravo. Glória a Deus! O Senhor quer que nós tenhamos esse tempo íntimo e particular com Ele. Irmãos, todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. O que nos salva é crer no Senhor Jesus, é invocar o nome do Senhor Jesus, é sermos batizados por essa água, é sermos batizados por esse Espírito e entrarmos nessa realidade de pertencermos à família de Deus. E para que isso seja real cada dia mais em nós, é necessário termos um tempo íntimo com o Senhor, para que os véus dos nossos olhos espirituais sejam retirados, né? Porque são muitos véus que existem nos nossos olhos. É necessário gastar tempo de intimidade com Deus, buscando ao Senhor em particular. É por isso que a Bíblia fala no livro de Mateus sobre a necessidade de nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e orarmos ao nosso Pai que está em secreto, para que o Pai que vem em secreto nos recompense publicamente. E Jesus, nesse contexto em que ele fala sobre a constituição do reino, né, ou o sermão da montanha, ele adverte para que a gente não seja como os fariseus, que eles buscam orar nas praças e nas sinagogas para serem vistos e aplaudidos pelos homens. E a Bíblia conclui, falando sobre esses homens, que eles já receberam a recompensa deles. A recompensa deles é ser enxergado, aplaudido e admirado pelos homens. Ou seja, é uma recompensa que passa, porque céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. Então, se existe uma recompensa que a gente precisa buscar, é sim o nosso Pai Celestial, é sim ouvir a palavra de Deus, é sim meditar na palavra de Deus, é sim ter a experiência dessa palavra que é viva e eficaz, sendo real dentro de nós, porque existe em nós uma nova lei, a lei do Espírito da vida, que em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, glória a Deus por esse Senhor que se fez Espírito, que enviou o seu Espírito Santo para dentro de nós. E a cada dia, conforme a gente vai passando o tempo particular com Ele, a gente vai deixando de ser cada vez mais
a gente vai passando cada vez mais a não sermos cegos espiritualmente. Nós vamos enxergando, os véus vão sendo retirados de nós. E isso é só o Espírito Santo que pode fazer. Mas para isso a gente precisa cooperar com a obra e o agir do Espírito Santo dentro das nossas vidas. Nós precisamos nos dispor a passar tempo com Ele. Nós precisamos nos dispor a ter um particular com Deus. Nós precisamos nos dispor a orar. Nós precisamos nos dispor a ler a Bíblia. Nós temos a Bíblia nas nossas mãos, existem tantas versões de Bíblia, nós podemos simplesmente pegar a Bíblia, abrir, ler, orar para que o Espírito Santo revele, nos dê entendimento dessa palavra. Então, glória a Deus, porque o véu foi rasgado, nós temos acesso a essa presença, nós podemos ter tempo particular com Deus todos os dias. E aí continua dizendo assim: a cegueira relaciona-se com trevas. Para ver, é preciso luz. A saliva do Salvador escravo pode representar a palavra que procede da sua boca. Palavra essa que transmite a divina luz da vida a quem a recebe, para receber da visão. O cuspir do Salvador escravo, acompanhado de sua imposição de mãos, era muito mais rico que um mero toque seu, que havia sido solicitado por aqueles que ajudavam o cego. Ou seja, a gente pede uma coisa e Deus dá muito mais, né? Esses homens chegaram para Jesus e pediram: toque esse homem. Jesus não, Jesus pegou ele pelas mãos, cuspiu nos olhos dele, impôs as mãos sobre ele. Teve ali um momento particular, só ele e aquele homem, de intimidade com aquele homem. Então, é como a palavra de Deus fala. O apóstolo Paulo escreve que nem olhos viram, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ou penetrou na mente e no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, é maravilhoso, porque Mateus fala que se nós que somos maus sabemos dar bons presentes para os nossos filhos, quem dirá mais o Pai Celestial? Não dará coisas boas àqueles que o pedem. Então nós pedimos um toque e o Senhor vem com muito mais. Ele vem com revelação, ele vem com intimidade, ele vem com particularidade, ele vem com experiência, ele vem com um momento íntimo e de cuidado. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o único Deus verdadeiro. Ele é infinito, mas ele decidiu se fazer pequeno para ser experimentado por mim e por você. Glória a Deus por esse Jesus maravilhoso. E aí fala assim: isso indica que o Salvador escravo se identificou com o cego a fim de transfundir-lhe o seu elemento de cura. Ele impôs as mãos porque ele se identificou com aquele homem. Amém. Aí, sobre o versículo 24, diz sobre essa questão dessa resposta do homem, né? Vejo os homens porque como árvore os vejo andando. A nota de rodapé diz: isso pode ilustrar a visão espiritual de uma pessoa. Na fase inicial de seu restabelecimento espiritual, ela vê coisas espirituais, como este cego via os homens, como se fossem árvores andando. Numa fase mais avançada de restabelecimento, passa a ver tudo claramente. E é o que eu falei, né, sobre esses véus que vão sendo retirados dos nossos olhos, e nós não fazemos isso sozinho. É o Espírito Santo de Deus que vai retirando os véus dos nossos olhos. A gente simplesmente precisa se dispor e cooperar com o agir do Espírito Santo em nós. Simplesmente se dispor e cooperar com a obra de Deus em nós. No início da nossa caminhada, a gente vê meio que embaçado, a gente vê homens andando como árvores. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, conforme a gente vai ganhando mais da vida de Deus em nós, conforme a vida de Deus vai ganhando mais espaço em nós, conforme o Senhor vai ocupando mais todas as partes do nosso ser interior, ganhando nosso coração, a gente vai ganhando visão, que é o que o inimigo não quer. Nós vamos ganhando visão espiritual e visão celestial. A gente enxerga e se relaciona com as coisas de uma forma adequada, da forma como Deus criou para que as coisas sejam relacionadas. E é isso que eu oro e declaro: que mais olhos sejam abertos, que mais visões sejam abertas e que a gente amadureça e veja cada dia mais as coisas de forma clara, com uma visão espiritual clara, em nome de Jesus. E aí, eu quero ler aqui, quando fala sobre o versículo 25, né? Versículo 25, a nota desse versículo fala que o Salvador escravo, ele fez... vou ler completa. A quarta coisa que o Salvador escravo fez para resgatar os pecadores, como outro item de seu serviço evangélico,
foi curar física e espiritualmente a condição enferma deles e restaurá-los à normalidade para que pudessem servi-lo. Eu amei isso, porque essa nota me faz entender que Deus cura fisicamente as pessoas, que Deus cura espiritualmente as pessoas com um propósito. E esse propósito não é pra gente viver em nós mesmos, não é pra gente continuar vivendo a nossa vida. O propósito de nós recebermos cura física e espiritual de Deus é para que nós podemos servir a Deus, né? E Deus não é egoísta em pedir isso, porque Ele é o Salvador escravo. Ele serviu a tudo e a todos em todas as horas, em todos os momentos. Jesus era a pessoa mais ocupada e mais demandada. Ele viveu 33 anos e meio nessa terra, 3 anos e meio de ministério, e ele era sempre muito requisitado, muito ocupado. Todo mundo queria estar com ele, todo mundo queria que ele curasse, todo mundo queria algo dele. Então ele serviu as pessoas como nós nunca servimos a ninguém. Então quando ele pede para nós servirmos a ele, é para ser em gratidão, é em reconhecimento ao que ele fez por nós. Até porque a palavra diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E para finalizar, sobre a nota do versículo 26 diz: em todo o seu ministério, o Salvador escravo, o escravo de Deus, não quis publicidade. Fugir da publicidade foi uma das virtudes que ele manifestou. Virtude essa que era agradável e atraente. Glória a Deus, porque o nosso Senhor Jesus não é alguém que quer publicidade. Ele quer fazer a vontade do Pai, e isso é o mais importante. Que esse também seja o meu e o seu desejo, que o Espírito Santo gere em nós essa disposição todos os dias. Eu vou finalizando, já deu tempo dessa palavra, mas na semana que vem nós voltamos para mais palavra e para mais reflexão acerca da palavra de Deus. Que o Senhor seja com seu Espírito, que o Senhor nos apacente. Você pode contribuir. A chave Pix da Igreja em Vinhedo é igrejavinhedo@gmail.com. Faça a sua oferta, oferte com generosidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus te abençoe, nós nos vemos em breve. Pai querido, Pai de amor, aqui eu estou, Senhor, te agradecendo por este dia tão maravilhoso, Senhor Jesus. Um dia de paz, um dia de alegria, um dia de vitória, meu Pai. Por isso agora, Senhor Jesus, coloca em tuas mãos, Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas que aqui estão nesta rádio, Pai, que estão nos ouvindo, Senhor Jesus, ouvindo a tua palavra, ouvindo o teu amor. Senhor Deus, abençoa, meu Pai, abençoa cada uma delas, que elas sejam abençoadas, que elas sejam, Senhor Jesus. Senhor Deus do céu, que elas sejam realmente, Senhor Jesus, abençoadas em todos os planos de sua vida, Senhor. Cuida delas, protege, meu Pai. Aqui eu estou, Senhor Jesus, clamando pelo teu socorro, meu Pai. Vem dos quatro cantos, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, com o teu vento do amor, da alegria, da paz. Senhor, da cura, Senhor, cura, Senhor Jesus, aquelas pessoas que estão, meu Deus do céu, com suas enfermidades, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor fez a ferida e o Senhor cura, por isso agora está lá em Oséias, meu Pai. Faz, Senhor Jesus, cada um sentir que Tu estás realmente, meu Pai, em suas vidas, Pai do céu. Senhor, coloca sobre nós, meu Pai, o Teu amor, Senhor. Coloca a Tua alegria, meu Pai. Eu clamo agora, Espírito Santo, Pai querido, Pai de amor. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor Jesus, como o Senhor fez com Elias, dando sinal, Pai, daquela chuva, Senhor, faz conosco, Senhor, mostra-nos os sinais do teu amor, os sinais da tua cura, os sinais, Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, da tua presença, meu Pai amado, tu és tremendo, tu és tão maravilhoso, tu és conselheiro, príncipe dos príncipes, rei dos reis. Ó Senhor Jesus, tu és, Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Deus, aquele que nos criou, aquele que nos deu vida, meu Pai. Por isso agora, meu Pai, eu clamo, Espírito Santo, vem sobre nossas vidas, Senhor Jesus. Senhor, faz, Senhor Jesus Cristo, as pessoas que não te conhecem, faz elas te conhecerem, meu Pai. Faz com que elas se sintam, Pai, amadas e queridas. Tira as rejeições, Senhor Jesus, tira, meu Pai. Senhor Deus, Deus amado, meu Pai, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Visita, Senhor, os lares, as famílias, meu Pai do céu, visita os trabalhos, Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus, toda a falsidade, meu Pai. Tira, Senhor Jesus, meu Pai. Ó Senhor Deus do céu, o coração, meu Pai, mentiroso, tira, Senhor, a mentira, meu Pai. Ó Senhor Jesus, faz as pessoas serem, Senhor Jesus, sinceras, se elas realmente, Senhor Jesus, serem pessoas, meu Pai,
abençoadas por ti, meu Pai. Revela, Senhor Jesus, coloca o teu espírito de revelação, meu Pai, conforme está na tua palavra, Efésios 1:17, meu Pai. Senhor Deus, tu és aquele que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais, Senhor. Por isso agora, meu Pai, nos ensina, meu Pai, a receber tuas bênçãos, meu Pai, andar nos teus caminhos, como Jó, meu Pai do céu. Ó, Senhor, nos ensina a andar contigo, meu Pai. Ó, como ele falava, Senhor Jesus, como ele falou que ele te conhecia de ouvir falar e agora conhece de andar contigo. Faz com que cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, que elas conheçam andar contigo, Pai, o Deus dos deuses, Senhor Jesus. Ó, Pai querido, Pai amado, Senhor Deus. Só o Senhor pode trazer, Senhor, vitória sem medida, Senhor Deus do céu. Bênçãos sem medidas, meu Pai. Tu és aquele que nos protege, que nada nos falta, Senhor Jesus. Tu és aquele que nos faz, Senhor, andar, Senhor, altaneiramente, meu Pai do céu, na convicção que tu és, Senhor Jesus Cristo. Ó, Pai, aquele que traz a revelação, aquele que traz, Senhor Jesus Cristo, a nossa identidade, a identidade de andar contigo, de ser semelhança a ti, meu Pai, de ser pessoa criada por ti, meu Pai. Senhor, nos ensina, Pai, a aprender, a viver, sabendo que nós somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo, meu Pai. Ó, Deus do céu, Deus amado, Senhor Deus. Ó, Pai do céu, te agradeço imensamente pelas nossas vidas, Senhor Jesus, que tu nos deste, Pai, a tua vida por nós, meu Pai. Oh, meu Pai querido, livra-nos, Senhor, do pecado, daquilo que é mortal, meu Pai do céu Todo-Poderoso. Senhor, nos protege, meu Pai, quebrando os corações das pessoas, meu Pai, que elas possam se sentir amadas por Ti, meu Pai, em Teu santo nome, meu Pai do céu Todo-Poderoso, meu Pai. Tu és verdadeiramente, meu Pai do céu, aquele que perdoa, aquele que dá, Senhor Jesus Cristo, a paz que vem de Ti, meu Pai. Ora agora pelos nossos governantes, meu Pai, por aquelas pessoas, Senhor Jesus Cristo, que estão, Senhor Jesus Cristo, Pai, ó, na linha de frente, das decisões, meu Pai, que elas possam, Senhor, ter decisões, Pai do céu, ó, meu Pai do céu Todo-Poderoso, de estar ajudando as pessoas, meu Pai do céu. Tira, Pai, toda, Pai do céu, ó, Senhor Jesus Cristo, toda ambição, meu Pai, todo sentido, Pai. Ó, meu Pai do céu, todo-poderoso, tira todo o egoísmo, meu Pai do céu. Cura, Senhor, essas pessoas, meu Pai, que elas sejam perdoadas por Ti, meu Pai. Ó, recanta labalamachúria, meu Pai. Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, meu Pai. Nos ensina a andar nos Teus caminhos, meu Pai, na Tua direção, meu Pai. Tu és, Senhor Jesus Cristo, aquele, Pai, que traz, meu Pai do céu, ó, a vida, Pai, a vida em abundância, meu Pai do céu. Ó, Senhor Jesus, Tu és aquele que nos ilumina, meu Pai do céu. Ó, a verdadeira luz, meu Pai. Deus do céu, Todo-Poderoso, Tu és aquele, Senhor Jesus, que nos mostra, Senhor, a grandeza, Pai, ó, das profundezas do mar, meu Pai do céu, ó, onde só Tu, Senhor Jesus Cristo, sabe a existência do que tem lá dentro. Por isso agora coloca sobre nós, meu Pai, o Teu amor, meu Pai, que é aquilo que é, Pai, ó, forte dentro de nós, meu Pai. Manifesta Tua presença, meu Pai. Multiplica nossa saúde, nossas forças. Entra, Senhor Jesus, com a providência da cura, Pai, do alívio das dores nos hospitais, nas casas, Pai, onde estejam as pessoas doentes. Cuida dos animaizinhos, meu Pai do céu. Cuida deles da saúde, meu Pai. Senhor, nos protege, meu Pai. Coloca teus anjos, teu exército acampando em cada parte do nosso ser, meu Pai, nos trabalhos, nas viagens, em tudo, meu Pai. Cuida do Bispo Betão, da família dele, todos aqui que estamos colaborando na tua obra, meu Pai. Nos ensina a andar nos teus caminhos, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, meu Pai, cobre-nos com teu sangue, meu Pai, em cada momento, em cada palavra, que sejam edificadoras para a tua honra e tua glória, meu Pai, para o teu amor, para a tua honra, Pai, glória, Pai, em testemunho de vida, Pai, sobre nossas vidas, do amor que vem de ti. Te agradeço imensamente por esse momento, Pai. Eu te amo, meu Pai. Por isso agora, Senhor Jesus, manifeste a tua presença com o teu amor, Senhor, te agradecendo, porque tu és aquele, Pai, que traz realmente o verdadeiro amor. Te agradeço por esse momento, em nome de Jesus, meu Pai querido. Amém.
Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno,
és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, sempre estarás. Ó Senhor Jesus, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és as águas vivas, Senhor. Tu és o manancial, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, Tu és o rio, Senhor. O rio, Senhor. As águas que eu mergulho, Senhor, Tu és. As águas que eu mergulho e bebo. As águas na qual eu quero me afogar. Tu és a fonte, Senhor. As águas na qual eu quero me afogar, Senhor. Tu és o rio, Senhor.